Ela voltou, ela voltou! Bom Bom dia, dia, Juliana Barcelos. Como você está? Que bom vê-la. bom dia, muito bom vê-los. É muito bom estar aqui de volta. Estão me ouvindo bem? Te ouço super bem. Tá lindo esse fundo Ótimo. azul. Parece que você está assim no meio de uma nuvem. Tá. Linda. Obrigada. Ai. E, Então, infelizmente, Juliana... Ah, tá entrando, tá entrando. O nome dele é Giovanni José. Giovanni. Uhum. Giovanni José dos Santos, tudo bem? Bom dia, Bom dia, tudo Giovanni. bem? E você? Tudo bem, Rosângela? Tudo bem? Juliana, bom dia. Giovanni, você está usando computador ou celular? Computador. Eu ia te sugerir Computador. passar um Tá paninho, ruim a sabe imagem? onde é que fica a tua lente? Ela tá embaçada. Acabei de falar que a Juliana parece que está numa nuvem, mas você também parece que a nuvem está na tua frente. Oi, Thali, bom dia. Que bom revê-los. Às vezes é um embaçadinho, Deve ser por causa da claridade. Deve ser, não, é por causa da claridade mesmo. Deixa eu tentar melhorar aqui, só um pouquinho, por favor. Dá uma tentadinha, então, porque aí a gente vai conseguir ver o teu rostinho, senão tá difícil. Deixa eu cumprimentar, enquanto a gente aguarda o Giovanni dar uma ajeitadinha, o Carlos Alberto, de Santa Terezinha, no Rio de Janeiro, presente, sempre presente. Carlos Alberto, quero saber mais de você. Você é de que área? Tô curiosa. Toda manhã está aqui cumprimentando a gente. E o Peterson Matos, bom dia. O Tchê, de Santa Teresa, também. Tem uma galera de Santa Teresa. Eu tô querendo saber. É muito bacana. Obrigada, gente, pela audiência. E também, deixa eu cumprimentar aqui a Mariana Borges, a Isabel Fernandes e a Thali Feldglaser está aqui conosco. Pois é, melhorou um pouquinho, mas se não der para melhorar mais, né? A gente fica com o que tem. São duas nuvens. O céu azul e a nuvem na frente. Então, tudo bem, Giovanni? Você nos ouve bem? Meu Deus, é por causa da claridade aqui de certo. Deixa eu tentar. Tô ouvindo bem, tô vendo vocês bem. Quem sabe eu mude a posição do notebook para outro local aqui, só um pouquinho por aí. Isso, quem sabe. Engraçado que não tem nenhuma janela no fundo assim que estourasse tanto, né? Ó, o Peterson Matos diz que é de Joinville. Bom dia, Peterson. É o JTT chegando em todo o estado do Santa Catarina e todo o Brasil, né? É. Mas vamos começar aqui, enquanto o Giovanni vai se organizando. Esse fim de semana, gente, no sábado teve uma programação bem interessante ali no Largo da Alfândega, né? No Dia da Pessoa Amputada. Bem, a Juliana, além de ser fisioterapeuta, gente, ela é uma pessoa assim que ela é PhD no estudo da dor e em recuperação, enfim, ela é uma profissional maravilhosa, eu posso dizer com conhecimento de causa. Então, eu queria começar, Juliana, conta pra gente como é que foi esse sábado, como é que foi a programação e por que é tão importante a gente falar sobre, né? Tem um vídeo aqui muito bonito, da Eliane, né? Tem a Eliane e o Giovanni do depoimento, né? Tem o depoimento da Luciane também. Mas vamos lá. Eu vou contextualizar um pouquinho, depois o Giovanni entra e contextualiza melhor ainda com as palavras dele, porque a lei ela é muito recente, é a primeira vez que a gente tem, né, o 5 de abril no estado. No Brasil não tem ainda nenhum dia dedicado à pessoa amputada. E a lei é a primeira vez estadual, né? E está no processo para virar também municipal, em Florianópolis. Vou deixar o Giovanni comentar um pouquinho depois, que foi ele a pessoa que mais se envolveu. Ele está ali de alaranjado escuro tocando pandeiro. Giovanni, estava com a luz estourada, mas que mais se envolveu para elaborar essa programação tão alegre, né? Aí a equipe do Ramp
que é um grupo de pesquisa e extensão da UDESC, que trabalha bastante com pessoa amputada, né? Eu faço parte do grupo trabalhando com a dor no membro fantasma, né? Aquela dor que persiste na parte que foi amputada, né? E a professora Soraya, que está aqui na frente de saia, é a líder do grupo. Aí, de novo, Giovanni na banda. Minha voz está fugindo. Mas, então, a ideia o dia foi trazer as pessoas para a rua para serem vistas e para verem, né? Nos depoimentos, havia pessoas que diziam, pô, faz 2 anos que eu estou amputada e há 2 anos eu não vou no Largo da Alfândega. Porque não é um local com um piso muito fácil para ir, então e tu sabe que vai ter muita gente passando e tu não frequenta mais esses ambientes públicos de muita gente circulando, ainda mais com o chão histórico, que é importante, né? Mas ele não é inclusivo. Tem agora aquele tablado que é mais inclusivo, mas foi muito bonito de ver as pessoas comentarem que estavam saindo, muita música, né? Para agregar e fazer as pessoas saírem de casa e comemorar a vida, apesar da amputação. Ninguém tá, né? Tem muita vida que nasce depois disso. Giovanni tem uma história, a história dele, né? Para compartilhar um pouquinho. E dentro das amputações, a importância de ter um dia desses é tanto para a inclusão de quem já teve uma amputação, quanto para a conscientização das pessoas, como estamos todos, pode ser um acidente, não necessariamente só uma doença que te leva, mas tem a doença do diabetes que te leva a uma amputação, tem o acidente de trânsito, que é muito comum, que é o que mais também leva à amputação de algum membro, né? Além de outras doenças. Então, conscientizar as pessoas do cuidado com a saúde, né? Ele envolve tudo, né, Rosângela? Ele envolve o trânsito aos cuidados de saúde, né, do diabetes a um trânsito, pega tudo e todos. Então, havia relatos de pessoas que foram acidentes de trânsito, que não, né, foram surpreendidas, acordaram amputadas depois do acidente. Quanto quer falar, Giovanni? Vou passar para ti. Quanto Giovanni, que é do diabetes, teu caso, né? De amputação. Isso mesmo. Meu caso se deu por causa da diabetes, né? Há 2 anos e 3 meses atrás. Estão me escutando bem? Sim. Estão me escutando? Sim, então, eu sou amputado há 2 anos e 3 meses. Opa. Isso. Então, eu sou amputado há 2 anos e 3 meses, né? Com 4 meses de amputado, eu comecei a fisioterapia pelo posto de saúde aqui nos Ingleses, onde eu moro. E ali conheci a fisioterapeuta a doutora Michele, que me apresentou o ramp. Então, eu me inscrevi e com 6 meses de amputado, eu cheguei no ramp de andador, gente. Eu saí daqui da minha casa, no Santinho, peguei o ônibus de andador, fui até o Cefid, que fica lá em Coqueiros, do outro lado da ilha, atravessei a ponte de ônibus e cheguei lá de andador. Os 3 primeiros atendimentos meus, eu fui de andador. Depois eu comecei a aprender a andar de muleta lá, e eu fui... Acho que não conheço outra pessoa no estado que tenha protetizado de 6 a 8 meses depois da cirurgia. Eu tive um procedimento muito bom, eu me cuidei muito bem pós-cirurgia e falo para vocês assim que o método que a doutora Soraya aplica lá, que eu me adapto, ele não só transformou a minha vida, como salvou a minha vida, como me trouxe de volta a alegria de viver. E ela fala algo que é muito importante, que a gente tem que usar sempre, né? Eu sempre fui nadador de maratonas aquáticas e tinha parado de nadar fazia 8 anos já por causa de uma lesão séria no ombro. E lá no ramp, né, eu conheci depois também a Lenise, que é do NPA, voltei a nadar, procurei o meu técnico novamente, né, voltei a nadar devagarzinho, e eu fui paciente do ramp, hoje sou monitor voluntário. Então, ano passado eu fui nadar o Parajás, que em julho já como convidado para ser monitor voluntário do ramp e medalhei, fui medalha de bronze nos 100 metros nado peito. Primeira competição minha em piscina, nunca tinha nadado em piscina na vida e me tornei atleta paralímpico. E agora, dia 8 de dezembro, eu fui nadar minha primeira travessia, depois de amputada, travessia internacional de Bombinhas. Eu fui campeão no PCD e terceiro no geral na minha categoria. E isso tudo, gente, por causa do ramp. Eu quero deixar muito claro aqui que sem eles eu não teria conseguido nada. Esse trabalho maravilhoso da doutora, com apoio do Instituto Alck, que é maravilhoso esse instituto também,
sabe? Eu estou muito feliz, assim, abriu muitas portas para mim. Hoje você chegando lá no Cefid, tem um mural lá que a gente foi, graças a Deus, assim, o Ramp foi presenteado para poder estar lá e tiraram uma foto minha, está lá no mural, exposto, coisa mais linda. Aquilo me abriu muitas portas. Hoje eu sou embaixador da startup Nono, que é uma das 100 maiores startups desse país. E tudo isso, gente, graças ao Ramp, a esse projeto maravilhoso, sabe? Que a doutora criou esse dia 5 de abril, foi aprovada a lei 19.193 de 2025. Quero agradecer aqui ao deputado Silvio Zancanaro. Está tramitando outra lei também, que é muito importante para a gente, que é a PL 0411 de 2024, lá na LESC, também na Prefeitura Municipal de Florianópolis, na Câmara, está tramitando a PL 19.498 de 2025. Essas leis vão trazer melhores diretrizes para a gente, sabe? Tão bem escrita pela doutora Soraya, que entende do assunto, com apoio da Juliana, da Cíntia, desse instituto maravilhoso, que eu quero parabenizar você por fazer parte, Juliana, e te agradecer, Rosângela, por esse espaço aqui que é maravilhoso, e dizer para vocês que sábado, assim, ó, foi um dia lindo, 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 sabe? A gente conseguiu ali transmitir o que a doutora realmente queria passar, né, para a sociedade em si, o respeito às pessoas amputadas, que a gente existe, a gente está aí, a gente tem voz, a gente pode ousar, a gente pode fazer o que a gente quiser, e a gente fez um evento lindo. E se você me permitir, eu quero agradecer aqui a Ortoblu, a Ulis e a Etnos, junto com a Ortonil, que nos doaram 3 próteses. Esse foi o momento auge da Autoboc, perdão. Esse foi o momento auge do nosso dia, sabe? Teve vários brindes assim, mas quando a gente pôde doar essas 3 próteses assim, você tinha que ver a alegria das pessoas que ganharam, porque a gente que espera mais de 1 ano, às vezes 2 anos, gente, 3 anos por uma prótese é um absurdo no nosso país. E essa lei vem trazer esse alento para a gente, quando aprovada, da gente ter mais força, eu digo mais resiliência para poder buscar, sabe? O que a gente realmente precisa é só respeito, só isso. A gente só precisa de respeito. Todo mundo precisa de respeito. Essa é a grande verdade. E a gente consegue isso através desse projeto maravilhoso, desse programa de extensão da doutora Soraya Cristina Tonon da Luz, que não tem luz no nome à toa, porque ela é uma luz na minha vida e na vida de todos nós amputados. Muito obrigado. Uau, que bonito. Vai, Juliana, fala mais sobre a importância da gente debater isso, porque até eu queria colocar aqui o depoimento da Eliane. Vamos ouvir um pouquinho do depoimento da Eliane? Foi lindo. Opa, peraí que eu me perdi aqui um pouco. Não foi fácil, não é fácil a vida de um amputado. Desde o dia que eu amputei, na verdade, não foi só a minha aparência física, o meu físico que mudou. Tudo à minha volta se transformou. A minha família teve que mudar, a minha casa teve que mudar, tudo em função da minha condição. E todo dia é uma batalha. Todo dia, cada pequeno passo que a gente dá, a gente conseguir sentar sozinha, a gente conseguir ir no banheiro sozinha, a gente conseguir trocar de roupa sozinha, é um esforço, mas ao mesmo tempo é uma vitória tão grande que nos emociona, sabe? Só porque, por mais que vocês estejam aqui, vocês imaginam como é difícil, só quem vai realmente me entender é quem está aqui, quem não tem uma perna, quem não tem um braço, quem não tem as 2 pernas, quem não tem os 2 braços. Essas pessoas realmente me entendem. Vocês podem imaginar a dor, mas a imaginação nunca vai se fazer a realidade que não viver um amputado. E só não foi mais difícil porque a gente encontra pessoas que nos ajudam. E nós todos que estamos aqui tivemos a sorte de encontrar no Ramp essas pessoas que se dedicam a gente, que nos ajudam, que nos ensinam, que mostram assim, olha, o caminho de vocês está mais difícil, vocês têm uma baita montanha na frente de vocês. Vocês não vão poder passar por cima dessa montanha. Mas essas pessoas nos ensinam como contornar essa montanha. Elas nos dão a ferramenta para contornar.
E isso é uma vitória grande. Esse dia, o dia do amputado, isso aí não, vocês, só a gente que está aqui tem noção de como é vitorioso para a gente. É saber que tem gente que está lutando para a nossa causa, que está lutando pelo nosso direito de ir e vir, com qualidade. Não é, hoje, fazem 2 anos que eu não colocava o pé aqui. O pé, literalmente. Por quê? Porque eu não me sinto segura andar aqui. Porque a gente não tem segurança e é isso que falta. É o meu direito. Eu quero entrar numa loja, mas como é que eu vou entrar numa loja? Não tem acessibilidade, não tem um caminho seguro, sabe? A gente tropeça aqui, a gente pode cair, a cadeira não anda, tem que fazer um esforço. É meu direito de andar e eu preciso. E a gente precisa que todo mundo fique solidário com a nossa causa, sabe? Eu não imaginei que eu ia perder uma perna. Eu nunca olhei para alguém que tinha uma deficiência e imaginava como é difícil para ele, sabe? Eu nunca pensei nisso. Nossa, essa pessoa às vezes não vai conseguir ir no restaurante porque não tem um banheiro acessível, porque não tem uma rampa acessível. A gente deixa de fazer um monte de coisa, não porque somos incapazes, não porque a gente tem deficiência, é porque o nosso redor não está adaptado para a gente. E é por isso que a gente está aqui hoje. Todo mundo está lutando, sabe? Eu não quero nada demais, eu só quero andar aqui, porque logo eu vou colocar prótese. Como é que eu vou andar aqui? Ou mesmo com uma cadeira de rodas. Eu quero me sentir segura para andar, para vir entrar numa loja. É isso que a gente quer, todo mundo aqui quer, sabe? 2 anos sem aparecer aqui. E hoje eu vim porque é um dia muito especial. É um dia assim que, olha, vale a pena a gente sair de casa, vale a pena a gente se arriscar, porque a gente está lutando pelos amputados. Eu quero agradecer imensamente a professora Soraya e todos os profissionais que nos atendem lá no RAMP. Sabe, como diz assim, é um atendimento humanizado. Eles olham pra gente. Lá nós não nos sentimos diferente. Eles fazem a diferença na nossa vida. Eles fazem a diferença. E é isso que a gente precisa. É de pessoas que façam a diferença pra gente. O nosso caminho está muito mais difícil, muito mais difícil. Mas se você estender a mão, se você se solidarizar com a pessoa ali do teu lado, tem dificuldade para andar, então vai se tornar mais fácil para a gente. E é isso, sabe? Todo mundo que está aqui, a Claudinha, seu César, todo mundo, não queria falar o nome de todo mundo aqui assim, não é a minha história, é a história de todos nós. Um pouquinho mais de dificuldade, mas ao mesmo tempo todos nós temos o sentimento de que nós tivemos muita sorte. Nós estamos vivos. É difícil? É, mas a gente luta todo dia para tornar aquele dia, o dia seguinte, melhor ainda. Sabe? E é isso que a gente faz, é isso que a gente encontra lá no RAMP. Pessoas que nos ajudam, que estendem a mão, que se põem no nosso lugar, porque não é fácil a gente imaginar, viver a dor do outro. Não é fácil. Tem gente que a gente sempre tem aquele pensamento, para mim é difícil, mas para ele é pior ainda. Então, sabe, vamos nos ajudar, vamos pensar, nossa, que dia perfeito assim, sabe? Mas não tem que ser só o dia 5 de abril, tem que ser todos os dias. Toda vez que você vê uma pessoa amputada, com uma cadeira de rodas, oferece ajuda. Quantas vezes assim a gente ouve casos assim, eu não consegui porque ninguém me empurrou a cadeira para chegar até o lugar. Meu Deus, põe assim porque amanhã pode ser você. E a gente só vai entender quando a gente... Agora chega ao fim o depoimento da Luciane Musselin. Emocionante. Juliana, eu queria ouvir de você e do Giovanni
sobre essa estrutura de apoio às pessoas amputadas no nosso estado. Você falou da fila de espera por uma prótese, né? Como é que está organizado isso? O que é que está faltando? Além, Então, claro, de uma conscientização generalizada da sociedade. isso. Acho que só queria fazer uma brecha, assim, que quando a gente vê o dia de alguma doença, de alguma condição, né, as pessoas têm um olhar para aquilo, às vezes, sem compreender tudo que envolve. Mas acho que o discurso, o depoimento, né, da Luciane, ele colocou muito bem isso. Tem tanto a questão da pessoa amputada, a pessoa com uma doença, essa questão da inclusão que a gente tanto fala, é difícil uma pessoa com depressão sair de casa, né? Ela é invisível, a dor crônica é invisível, mas quando é visível, gente, ainda é mais difícil. Ou é tão difícil quanto, com dificuldades diferentes, não tem um mais ou menos, né? É difícil que a gente está vivendo, mas entender que é complicado sair de casa. Pós-pandemia, ficou complicado para adolescente sair de casa, né? O Sérgio Cardoso colocou aqui a adolescência antes, a questão de ficar trancado no quarto, como é perigoso. Então, esse sair, acho que essa pauta do dia, ela sempre traz o sair, e essa malha, o que acontece para a gente pensar atendimento para eles. As políticas de amputação, a Soraya seria com certeza a pessoa melhor a falar sobre isso, ela já participou de alguns portais do desacato do passado aí, quando o RAMP fez 10 anos, a gente cobriu os 10 anos do RAMP, mas o RAMP é um projeto de extensão, que tem pesquisa ao lado, e que pulveriza, uma abelhinha, né, polinizando aí hospitais para fazer preparação pré-amputação, pós-amputação imediato, direcionar para o Centro Catarinense de Reabilitação, CCR, e para o RAMP. A gente tem poucos locais de acolhimento, né, Giovanni, ainda, para muitas coisas, né, gente? O SUS é gigante, o problema de saúde é gigante, mas a gente poder fazer a pessoa amputada saber que ela tem que sair de casa, que ela tem direito de sair e de continuar vivendo, né, de participar de uma roda de samba com o Giovanni e com, né, acho que ajuda a própria comunidade a ter identidade social e a lutar junto com profissionais da área da saúde e com tomadores de decisão, né, das políticas públicas. Mas é bem ainda é feito, ainda não vem de cima, né? A gente está construindo de baixo, tá? É a universidade, são profissionais atuando para conseguir, com os pacientes, construir esse caminho aí, essa via. A gente tem com o ALC e com a UDESC uma grande subvenção do FINEP aí para ajudar promovendo um aplicativo para ajudar no desenho da órtese para cada um, no acesso à órtese, a nível nacional, né, para o SUS. Mas aí é um projeto, ele vai vir aí nos próximos 3, 4 anos. Correto. Giovanni, complementa, tá? Giovanni, complementa aí a resposta da doutora Juliana, por favor. Tá me legal ouvindo, porque são dois lados, é o lado do paciente, né, e do profissional, então a gente costura bem. Um pouquinho ele deve voltar, Giovanni. Giovanni, você está nos ouvindo? Eu estou aqui, que está falhando às vezes. Estou ouvindo, mas às vezes está falhando o áudio. Agora estou ouvindo bem. Agora voltou. A gente queria te ouvir sobre essa questão da rede de apoio, de suporte, o que precisa melhorar. Precisa melhorar muita coisa, na verdade, né? Mas eu acho que a gente está caminhando, está no caminho certo, está no rumo certo. Até a Juliana sabe disso, você também, não sei se já sabe, a doutora Soraya escreveu um livro, que eu me adapto, que dá muita diretriz boa para a gente. Eu fui o primeiro amputado a ler o livro e fiz esse livro rodar entre os outros pacientes, para até os familiares também lerem e saberem lidar com o próprio amputado dentro de casa, porque não é uma situação fácil, é uma situação nova, complicada para todo mundo, né? Eu e a minha mãe somente aqui na nossa casa, perdi minha mãe fazem 3 meses, e ainda bem que eu sempre fiz tudo sozinho, né? Sempre fui muito resiliente, também essa questão de ser atleta me ajuda muito, né? Porque eu tenho força para poder fazer as coisas, mas tem gente que não tem, mais de idade, gente mais nova, e essa rede de apoio precisa vir primeiramente da família em casa, né? De entender a
da pessoa, e depois da sociedade também, de acolher. Muitas vezes eu entro no ônibus, as pessoas me veem e tem um local ali que é próprio para a pessoa, né, com deficiência sentar. Existe uma lei também que todo e qualquer lugar no ônibus é prioritário para quem é idoso, para quem é deficiente. Só que as pessoas simplesmente fazem de conta que não me veem, entendeu? Estão ali sentadas no local prioritário, na cadeira amarela, e fazem de conta ali que não vê a pessoa amputada ali, está no ônibus, tem que falar para a pessoa poder se tocar que eu estou ali e preciso sentar, porque não é fácil você ficar 1 hora no ônibus em pé, né? Usando uma prótese, até mesmo pessoas de idade. Às vezes entra pessoa de idade no ônibus que eu estou sentado, eu levanto e dou lugar. Eu sempre fui assim, eu fui militar, então isso vem não só do militarismo, mas vem da minha educação, do meu respeito pelas pessoas, né? E tem essa rede toda aí em relação ao SUS que fazem 20 anos, por exemplo, que a tabela do SUS não muda em relação à prótese. Então, a prótese que a gente recebe hoje do governo do estado, olha, vou falar para você, é muito complicado de usar. Porque assim, você faz a prova para receber o encaixe lá, você foi lá, fez a medição, você leva 2, 3 meses para receber. Quando você vai receber, o teu coto já mudou. O coto muda de uma semana para outra. Entendeu? Você emagrece, você engorda, o teu coto muda. Então, quando você vai receber a prótese, às vezes o encaixe não está bom, não está perfeito, o pé é um pé que não é um pé dinâmico. Então, a pessoa tem dificuldade, sente dor e muita gente deixa a prótese de lado. Eu já tive a felicidade de ter recebido uma prótese, tive que adaptar ela toda, é claro, fiz um evento para poder ter um pé melhor, hoje eu tenho um pé dinâmico, um pé bom de fibra de carbono, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer uma campanha, a gente tem que buscar recursos, a gente tem que ir atrás de patrocínio. Eu sou atleta paralímpico, eu tenho um projeto que eu vou atrás de patrocinador todo dia para poder me manter dentro do esporte, porque eu sou diabético, eu preciso estar fazendo esporte, eu preciso estar em academia, eu preciso estar nadando, eu preciso estar me movimentando, e as pessoas precisam disso, dessa rede de apoio, que venha também do governo federal, que venha do estadual, que venha do municipal, mas que venha principalmente da conscientização das pessoas no dia a dia com a pessoa amputada, de um respeito maior da própria sociedade, eu vejo por assim dizer. Giovanni, e só para complementar, para você, o centro da cidade de Florianópolis, ele é um local, você consegue se movimentar? Ou, quais são as principais dificuldades que você encontra? Estou falando só do centro da cidade, assim, para a gente ter né, para as outras pessoas terem uma noção, porque só olha, quem eu consigo, eu vou, opa, perdão, o que está falhando aqui? É que assim, quando eu estava de andador, de muleta, cadeira de roda, eu vou falar para você que é bem complicado. A cidade como um todo é muito complicada. É poste no meio da calçada, é calçada danificada, locais para você passar na faixa de segurança que não tem um rebaixo, para você atravessar com a cadeira de rodas. É muito complicado. Para mim, hoje, é mais assim, entre aspas, né? Fácil um pouco, porque eu estou de prótese. E eu me adaptei muito bem à prótese. É menos complicado, mas tem locais que é difícil. Por exemplo, vou te explicar aqui no Santinho, por exemplo, onde eu moro, agora com essa questão dos patinetes, as pessoas botam os patinetes em cima da calçada e não querem saber se você vai precisar passar ali por uma cadeira de roda, se você vai precisar passar ali com uma muleta, ou até mesmo eu às vezes eu tenho que ir para o meio da pista, onde estão os carros, para poder passar, porque as pessoas trancam os patinetes ali na calçada e fica assim, entendeu? Não tem uma legislação, não tem nada que diga para eles, não, vocês têm que colocar os patinetes em tal local, assim, para não atrapalhar o fluxo das pessoas. As pessoas não querem saber se tem um deficiente aqui que vai precisar passar com a cadeira de roda ali. Como é que você faz? Vai para o meio da estrada, disputar espaço com os carros? É isso que acontece, infelizmente. A cidade precisa melhorar muito na questão da acessibilidade, muito, muito mesmo, em todos os sentidos. E nós, enquanto sociedade, precisamos aprender muito, né, sobre acessibilidade e inclusão, né, no geral, né? A gente estava falando semana passada da inclusão das pessoas autistas, né? Então, são todas essas características que somos tão diversos e ainda é tão difícil para a gente aceitar a diversidade, né? Essa coisa do olhar carinhoso para o outro. Juliana, a gente precisa, infelizmente, eu queria agradecer muito por você ter trazido essa pauta para o jornal de hoje. Queria agradecer a presença do Giovanni. E para a gente fechar assim com uma palavra sobre... Muito obrigado. Enquanto sociedade, né, a gente precisa aprender muito ainda sobre essas questões para poder olhar com um olhar mais atento, né? Então,
Aprender, a gente sempre vai aprender na vida, né? A gente tem que estar primeiro aberto a isso. E eu acho importante a gente não se culpar porque tem coisas erradas, porque tem coisas para melhorar. Acho que é importante a gente olhar e ver o que a gente pode fazer hoje de pequeno e de simples. E dentro da questão da pessoa amputada, da pessoa com deficiência, tem um outro conceito que vem ao lado, nascendo, que é a questão do capacitismo. Então, quando você for ajudar alguém, você antes pergunta se a pessoa quer ajuda e que tipo de ajuda. Porque a gente acha que a gente sabe o que o outro precisa. E não é verdade. A gente se torna, de novo, distante da inclusão e de todos esses conceitos que a gente precisa aprender como ser humano para conviver melhor em sociedade. Então, não tenha vergonha de perguntar como eu posso te ajudar. Porque a outra pessoa vai poder nos dizer, você não pode tomar decisão pelo outro, né? E é isso aí, a gente acha uma ponderação aí. Então, buscar para o simples, buscar para a pergunta, não achar que a gente tem que saber tudo, porque a gente não sabe tudo e não vai saber aprender a viver. Então, acho que essa é a minha mensagem para fechar e deixar o Giovanni falar na posição dele. Giovanni, queria ouvir as tuas palavras finais para a gente encerrar essa conversa com você. Tem uma frase que eu sempre digo, né? Que é: nada na vida é por acaso, nada, nada. O fato de eu estar amputado hoje não é por acaso, tem um propósito atrás disso tudo. E eu digo sempre para as pessoas no ramp lá, né? Olha, tem 3 frasezinhas que são essenciais: eu quero, eu posso e eu consigo. Porque nada na vida depende tanto do nosso poder quanto da nossa própria vontade, né? E a gente vai longe, muito longe. Então fica aqui meu agradecimento a você, Rosângela, a você, Juliana, e principalmente a doutora Soraya e a toda a equipe do RAMP, do Cefid, da UDESC. Minha gratidão e muito obrigado por esse espaço, por ouvir a gente com tanto carinho, Rosângela. Parabéns pelo seu portal Desacato. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Juliana. E obrigada pelo espaço, sempre. Obrigada a você, toda essa equipe do JTT. Esse espaço está sempre aberto para vocês, gente. Vamos continuar em contato e é isso aí. Desejo uma ótima semana para vocês. Está uma semana de outono bem gostosa, né? Passou aquele calorão, então... E essa camiseta laranja... do Abril Laranja, da conscientização do mesmo amputado, da pessoa amputada. Muito bacana. Conscientização. É isso aí. Tchau, gente. Uma ótima Gratidão. semana.